E aí, galera, tudo bem? O assunto da nossa aula agora é sobre mamíferos, é o módulo 22, ok? Aí estamos vendo mamífero, um lindo mamífero. E o que nós estamos voltando aqui a falar da época dos dinossauros? Vocês notem que os mamíferos eles eram pequenos. Eles só explodiram de tamanho após a extinção dos dinossauros. Então, eles já existiam, mas somente após a grande explosão que exterminou os dinossauros é que teve uma grande irradiação de mamíferos. Então, com a extinção dos dinossauros, há cerca de 65 milhões de anos, o rumo da evolução foi modificado, abrindo caminho para a multiplicação da classe mais evoluída dos vertebrados, os mamíferos, possuidores de mamas. Durante a era dos répteis, pequenos mamíferos conviveram com os dinossauros, não o homem. Os espaços vazios que eles podiam ocupar eram muito poucos, pois os habitats terrestres estavam cheios de grandes répteis. Somente após o desaparecimento dos dinossauros, os mamíferos puderam, enfim, apossar-se dos locais que ficaram vazios. Assim, eles conseguiram evoluir. Primeiro, isolamento geográfico, espalharam-se para ter a formação de novas espécies. Dessa maneira, progressivamente, o número de espécies até chegar à grande diversidade que hoje conhecemos. Na verdade, se os dinossauros não tivessem sido extintos, os mamíferos não teriam tomado posse da Terra e provavelmente os seres humanos não teriam existido. Onde os mamíferos vivem? Os mamíferos são animais que vivem nos mais variados locais da Terra, desde as regiões tropicais aos polos, e desde os mares até os desertos mais secos e as florestas mais densas. Eles dominam os habitats terrestres do nosso planeta. Existem também representantes marinhos, baleia, golfinhos, foca, leão marinho e de água doce, que é o caso do peixe-boi. Modo de vida. Então, muitos pensam que os ursos também hibernam, mas vamos ver o que é hibernar. Assim como as aves, os mamíferos também conseguem viver em locais muito quentes ou muito frios. Isso ocorre porque eles podem manter a temperatura do seu corpo constante, homeotermos, falamos isso na aula anterior. Assim, eles se mantêm em atividade durante as estações frias, desde que tenham alimento suficiente para poderem sobreviver. Se você estiver com frio, a atividade física vai te aquecer. Lembra que você vai queimar mais molécula de glicose, vai liberar mais energia. Isso vai te dar o quê? Mais fome. Daí a grande quantidade de alimento que tem que estar disponível. Para resistir à falta de comida nas estações mais frias do ano, muitas espécies hibernam. Como exemplo, temos os morcegos das regiões temperadas e pequenos roedores como os esquilos do chão, as marmotas e os arganazes. Durante a hibernação, o coração desses animais bate 5 a 6 vezes por minuto, apenas. E o ritmo respiratório é muito lento. Eles vão diminuir o metabolismo. A temperatura, então, do corpo diminui muito, ficando em torno de 5 graus Celsius. Neste período, o animal utiliza a gordura acumulada para obter seu combustível. Ele acumulou, agora está gastando pouco, até chegar a uma estação favorável novamente. Muitos pensam que os ursos também hibernam. Esses animais se mantêm ativos durante o inverno, embora durmam por longo período. Isso não caracteriza uma hibernação, pois a temperatura deles diminui muito pouco. A estrutura do corpo. O termo mamífero, do latim mama,
mama e feros, portador, portanto, portador de mama, refere-se às glândulas mamárias presentes nas fêmeas que fornecem o leite para alimentar os filhotes. Essa é a principal característica desses animais. Vamos então recordar. Aqui, na raiz, o ancestral de todos os animais, lembram, protozoário, o reino protoctista, protozoário da classe flagelado. Por que porífero do lado? Por que ele é um parazoário? Porque ele não tem tecidos organizados nem sistemas. A partir desse ramo, todos os outros foram formados. Por que aqui está apenas um? Quem é diploblástico? Apenas quinidários. A partir daqui, os animais são triploblásticos, 3 folhetos embrionários. Então, vai ter ectoderme, mesoderme e endoderme. Quem é triblástico acelomado? Plateuminto. Aí, a partir daqui, vai ter cavidade corpórea. Quem é pseudocelomado? Apenas nemateumintos. E quem tem o celoma esquizocelomado? Esquizocelomado vai ter anelídeos, os moluscos e os artrópodes. E quem é enterocelomado? Apenas equinodermos e cordados. Aqui o que foi acontecendo em cada um deles. Então vejam lá. Protocordados já tinha notocorda. A partir daqui, a notocorda se transforma em tubo nervoso dorsal e crânio. Então, a partir daqui vai ter crânio e vértebras, todos eles. Quando nós falamos em agnatos, são aqueles que não possuem mandíbula. São os ciclóstomos. A partir daqui, todos são mandibulados. Então, eles vão poder mastigar. Aqui, os condriquetis, eles têm o esqueleto cartilaginoso. Aqui, apenas o osteiquitis vai ter bexiga natatória. A partir daqui, todos eles vão ter o quê? Patas. Eles são tetrápodes e possuidores de pulmões. A partir daqui, a partir então de répteis, a fecundação passa a ser interno, o ovo amniótico, alveolização e queratinização dos pulmões. De répteis originaram aves, que têm penas e bicos córneos. De répteis originaram mamíferos, que vão possuir diafragma, pelos, glândula mamária e a maioria tem útero. Assim como os demais cordados, os mamíferos são animais triplásticos, 3 folhetos embrionários, celomados, cavidade corpórea completamente revestida por mesoderme, enterocelomados, deuterostômio. Na gástula, o blastóporo origina o ânus e com simetria bilateral. O corpo é dividido em 2 partes simetricamente opostas. Os mamíferos são endotérmicos, ou seja, sua temperatura é constante, regulada por mecanismos metabólicos com alto custo energético. Que mecanismo metabólico eu estou me referindo? Falamos disso na aula passada. O metabolismo que permite a ele ser endotérmico é ter uma alta taxa de respiração celular. Nesse caso, porque alto custo energético, que vai queimar muita molécula de glicose principalmente. Vai liberar energia? Sim. E por que essa energia permite que eles mantenham a temperatura do corpo? Porque tem na anatomia a 3ª camada de pele, que é o panículo adiposo, que é a camada de gordura. Então, a temperatura vem de dentro, pelos mecanismos metabólicos. Eles são homeotermos, que eles regulam a temperatura do corpo. A pele dos mamíferos é coberta total ou parcialmente, em pelo menos uma fase da vida, por pelos. Estruturas formadas pela proteína queratina, então há anexo queratinizado.
Os pelos, juntamente com camada de gordura abaixo da pele, funcionam como isolante térmico, protegendo os mamíferos contra a perda de calor. Porém, os pelos podem também ser utilizados na camuflagem desses animais. Por exemplo, um animal de pelagem branca fica camuflado no local em que cai neve. Ele ficaria muito visível, a seleção natural não permitiria que ele sobrevivesse num local, por exemplo, de uma floresta, ele ficaria muito visível. Em sua comunicação, vocês sabem muito bem que os cabelos na nossa espécie são muito importantes nessa comunicação, por isso que as pessoas modificam os cabelos de acordo com a sua personalidade, seu gosto, e até mesmo na percepção tátil, como é o caso de vibriças, de bigodes, que percebem o tato. A pele dos mamíferos possui um grande número de glândulas. Entre essas glândulas destacam-se a glândula sudorípara, então veja bem, aqui é a epiderme, aqui é a derme. Então as glândulas sudoríparas estão aqui. Elas vão eliminar o suor por poros. Isso auxilia o quê? Na manutenção da temperatura corpórea. Por isso, quando o metabolismo está muito alto, nós estamos quebrando muita molécula de açúcar na respiração celular, portanto, eliminando muito calor, o nosso corpo, um dos mecanismos para regular essa temperatura vai sendo suar. Então, a glândula sudorípara auxilia nisso, certo? Por isso que é regulação de temperatura. Sebáceas. As sebáceas vão impermeabilizar a pele. Então, vocês notem que aqui é um pelo, aqui está uma glândula sebácea. Então, ela vai produzir uma secreção oleosa, que é o pelo, que vai, então, auxiliar na impermeabilização da pele. E as mamárias, produção de leite para a alimentação dos filhotes. Em alguns grupos de mamíferos pode haver a presença de garras, unhas, cascos, cornos e chifres, utilizados na defesa e proteção do animal. As funções e posições dos membros dos mamíferos são modificadas por meio de locomoção muito variada, como natação. Então, por exemplo, um golfinho, ele não tem braços, ele tem o quê? Uma nadadeira. O deslocamento quadrúpede e o bípede, que é o nosso caso. Funções vitais dos mamíferos. O que é uma função vital? Que garante a sobrevivência dele. Digestão, respiração, circulação e excreção. Lembrando que a reprodução é uma função de perpetuação de espécie. Uma pessoa ou um animal que não se reproduz não significa que ele não vai ficar vivo. Os mamíferos possuem respiração exclusivamente pulmonar. O sistema respiratório deles é formado pelos pulmões e pelas vias respiratórias, fossas nasais, faringe, laringe, traqueia e brônquios. Os movimentos de entrada do ar, inspiração e saída, expiração, são controlados por um músculo que separa o tórax do abdômen, o diafragma. Isso é característica de mamífero. Os mamíferos possuem respiração pulmonar, mesmo os mamíferos aquáticos, capazes de permanecer longos períodos submersos, pois possuem pulmões para realizar suas trocas gasosas. Os pulmões dos mamíferos são grandes, lobados, com aparência esponjosa e altamente elásticos. Veja a imagem do sistema respiratório. Então vejam lá. Fossas nasais. Aqui você vai ter epiglote que separa o esôfago da laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos. Aqui estão os septos, as divisões dos pulmões. Então, o septo direito, o pulmão direito, ele é dividido em 3 septos. O pulmão esquerdo em apenas 2 para alojar o coração. Veremos isso em fisiologia. O pulmão de mamífero é alveolar. O alvéolo são as bolinhas. Vejam que está chegando aqui capilares com sangue venoso,
vai ocorrer aqui a hematose, então vai eliminar gás carbônico, vai absorver oxigênio e vão saindo aqui os capilares arteriais. Vejam também a presença aqui do diafragma, a movimentação dele auxilia na inspiração e na expiração. O sistema cardiovascular dos mamíferos. Os mamíferos possuem uma circulação fechada, porque o sangue só fica dentro do coração e dentro dos vasos sanguíneos, dupla, porque tem 2 trajetos, do coração vai para os pulmões, dos pulmões volta para o coração, esse é um trajeto. Circulação pulmonar ou pequena circulação. E a outra, do coração vai para os sistemas, dos sistemas volta para o coração. Circulação sistêmica ou grande circulação. E completa. Por quê? Porque como o coração é tetracavitário, vejam que o lado direito é completamente separado do lado esquerdo. Então aqui existe um septo de separação. Eu tenho o átrio direito, lembra que a pessoa está deitada, está no sentido inverso de você que está vendo a imagem, onde chega o sangue, passa para o ventrículo direito, aqui tem sangue venoso. Para onde que ele vai? Ele vai para as artérias pulmonares, elas vão se bifurcar. Vem lá do pulmão, trazendo o que? Sangue arterial. Então, quem traz aqui são as veias pulmonares, chega no átrio esquerdo, passa para o ventrículo esquerdo e vai sair pela artéria aorta, certo? Esse coração é tetracavitário, como o das aves, só que a crosta da aorta, que é essa curvatura que aqui existe, quando ela vai para a esquerda, vai ser de mamífero, quando ela vai para a direita, vai ser de aves. As hemácias ou eritrócitos dos mamíferos são anucleadas, então não vão possuir núcleo quando maduras, porque quando elas estão sendo formadas, vocês vão estudar em fisiologia que no início elas vão precisar do núcleo. Para diminuir seu tamanho e aumentar a eficiência em transporte de gases, então hemácias anucleadas vai diminuir o tamanho e aumentar a eficiência em transportar gases respiratórios, sendo uma característica exclusiva dos cordados mamíferos. Sistema digestório dos mamíferos. Eles possuem sistema digestório completo, com boca e ânus. Os mamíferos são os únicos animais a possuírem dentição diferenciada, então tem heterodontia, em dentes incisivos, caninos e molares. Os mamíferos possuem hábitos alimentares extremamente variados, sendo assim, dependendo da alimentação de cada espécie, pode haver maior ou menor desenvolvimento de cada grupo dentário. Quanto à digestão, os mamíferos possuem hábitos alimentares que estão relacionados ao seu modo de vida. Muitos são herbívoros, como o boi, o carneiro, o cavalo, o elefante. Outros são carnívoros, como o leão, o lobo, a raposa e a onça, o cão. Existem ainda insetívoros, como os mussaranhos, a toupeira e os onívoros, que têm uma alimentação variada, como é o nosso caso. Depois de mastigados e ensalivados na boca, os alimentos são engolidos e levados até o estômago. Ao passarem por várias transformações, seguem do estômago para o intestino delgado, onde os nutrientes passam para o sangue através das paredes desse órgão. Assim, as substâncias nutritivas podem ser distribuídas pelo corpo do animal. Os resíduos dos alimentos seguem para o intestino grosso, que absorve a água e forma as fezes, que são mandadas para fora do corpo pelo ânus. Existem diferentes tipos de sistemas digestórios. Então, nós somos animais monogástricos, porque nós temos um estômago. Mas existem casos de herbívoros estritos que têm estômago composto, como é o caso aqui da vaca, que é um ruminante, que ela tem 4 estômagos, que nós vamos estudar isso logo em seguida, quando estivermos estudando digestão. Então, estômago simples, um só monogástrico.
ou estômago composto quando tem mais de um. Excreção é a eliminação de resíduos do metabolismo. Então, as reações químicas que ocorrem dentro da célula produzem resíduos, é o lixo celular. Esse resíduo celular é chamado de excreção. O sistema urinário dos mamíferos é formado por 2 rins e pelas vias urinárias, ureteres, bexiga e uretra. Os rins são órgãos que funcionam como filtros. Sua função é a retirada dos resíduos do sangue para a formação da urina, que fica armazenada na bexiga. A saída da urina ocorre pela uretra. Muitos desses animais marcam seu território com uma eliminação de urina. Quem tem cachorro macho sabe disso, que ele vai marcando o território, eliminando urina nos locais. Os odores desse líquido podem conter muitas informações como a idade e o sexo do animal. Também pode servir de aviso para que os outros indivíduos fiquem longe do território delimitado. O sistema nervoso dos mamíferos. Os mamíferos possuem sistema nervoso, o gânglio, na realidade, é um encéfalo, certo? Ligado a um cordão nervoso. O cérebro dos mamíferos é bastante desenvolvido, com grande quantidade de dobras, aumentando a superfície dos órgãos e o número de células nervosas. Veremos isso ao estudarmos o sistema respiratório. Sistema nervoso, me perdoe. Possuem órgãos dos sentidos bastante desenvolvidos. Destaque-se a audição, onde o ouvido interno possui 3 ossículos, estribo, martelo e bigorna, característica exclusiva dos mamíferos. Os cães, por exemplo, têm um olfato muito desenvolvido. O grande aumento do cérebro e a manutenção constante da temperatura dos mamíferos permitiram que eles se tornassem ágeis e inteligentes. Como esses animais possuem o sistema nervoso mais desenvolvido que os demais vertebrados, é de se esperar que os órgãos dos sentidos deles também sejam mais eficientes. Para que possam perceber o que acontece ao seu redor, os mamíferos são dotados de 5 sentidos: visão, audição, olfação, gustação e tato. No entanto, nem todos os sentidos são igualmente desenvolvidos. Cada espécie desenvolve seu órgão dos sentidos de acordo com a sua necessidade de sobrevivência. Os cães, por exemplo, têm olfato muito desenvolvido, eu já disse. Eles distinguem o seu dono pelo cheiro. Outros enxergam e ouvem muito bem, como é o caso do gato, da onça, do tigre, de animais predadores muito espertos. Esses animais também podem demonstrar sensações de tristeza quando morre um parente próximo. Reprodução dos mamíferos. Os mamíferos realizam reprodução sexuada, que envolve mistura de gametas com fecundação interna. O macho coloca os gametas dentro do corpo da fêmea. A grande maioria das espécies de mamíferos realizam rituais reprodutivos e desenvolve-se de maneira vivípara. Então, o embrião desenvolve dentro do útero da mãe, exceto nos mamíferos monotremados, como as équinas e os ornitorrincos, que eles botam ovos. No útero, os filhotes recebem alimento diretamente do sangue da mãe retirado pela placenta. Quando nascem, são alimentados pelo leite produzido pelas glândulas mamárias. Quase todos os filhotes dos mamíferos nascem diretamente do corpo da mãe, em estágios avançados do seu desenvolvimento. Isso diz que eles são o quê? Vivíparos. Já nascem com a forma semelhante à que terão quando forem adultos. Enquanto o filhote está desenvolvendo dentro do útero materno, recebem nutrientes e oxigênio através da placenta. Essas substâncias necessárias à sua sobrevivência chegam ao feto pelo cordão umbilical. Nem todos os mamíferos possuem placenta. Como exemplo, podemos citar o ornitorrinco, que pertence a um grupo de mamíferos que põem ovos. Já falei isso para vocês. Um outro caso especial é o grupo dos cangurus. São mamíferos metatéreos ou marsupiais.
A fêmea desses animais possui uma bolsa chamada de marsúpio, onde o filhote fica protegido desde o seu nascimento até o seu completo desenvolvimento. O tempo de gestação é bastante variado. Vejam, uma elefanta, 20 meses, uma égua, 12 meses, uma mulher, 9 meses, uma cadela, 2 meses, uma coelha, 1 mês. Então, a variedade é muito grande. A classificação dos mamíferos. Eles compreendem várias ordens, divididos de acordo com as semelhanças que possuem. Então, lembra, reino animal, filo cordado, subfilo vertebrados ou craniados, superclasse tetrápodes, classe mamíferos. Agora nós vamos ver as ordens. Recordando, são os únicos vertebrados com glândula mamária, corpo recoberto de pelos, possuem massa nucleada, pele com glândulas sebáceas e sudoríparas, heterodontes, variação de dentes, possuem diafragmas e são homeotérmicos. Classe mamária, subclasse prototério ou monotremados. Então aqui vocês estão vendo um ornitorrinco e aqui uma equidna. Esses animais são mamíferos. Isto aqui que parece espinhos são pelos, certo? Então, o ornitorrinco, ele tem esse bico aqui e ele tem características de animais e de aves e de mamíferos. Mas por que ele é um mamífero? Por que a equidna é um mamífero prototério? Primeiro, eles possuem glândulas mamárias, possuem leite, certo? Mas por que eles são chamados de monotremados? Porque esses não vão possuir ânus, eles vão possuir cloaca, porque eles vão botar ovos. Se eles botam ovos, é lógico que eles não têm placenta, eles são ovíparos. Vejam que eles possuem bicos córneos. Então, gente, como eles possuem bicos córneos, eles não vão sugar o leite mamilo da mãe. Então, esses mamíferos são os mais primitivos. Já falei para vocês que os representantes são ornitorrinco e equidna, que são encontrados na Austrália, Nova Zelândia e ilhas próximas. Os monotremados são os únicos mamíferos ovíparos. Eles possuem bicos, suas patas são semelhantes às patas do pato. As glândulas mamárias da fêmea não possuem mamilos. Assim, o filhote se alimenta do leite que escorre pelos pelos da mãe. Na fase adulta, esses animais comem uma grande quantidade de minhocas. Quando nós falamos em classe mamária, subclasse aqui, metatérios ou marsupiais. Então, eles têm uma placenta primitiva que não vão conseguir ficar com o desenvolvimento embrionário todinho dentro do útero da mãe. Então, eles iniciam a formação dentro do útero, depois terminam dentro do marsúpio, que é aquela dobra de pele, coala, canguru, gambá. Esses são os marsupiais. Aqui vocês estão vendo o marsúpio. Aqui é um recém-nascido. Veja que ele nasce assim, ó, muito frágil. Ele termina o desenvolvimento embrionário mamando na mãe. Então aqui foi tirada uma foto dentro de um marsúpio com um embrião que acabou de nascer. Veja aqui o gambá com os gambazinhos presos no corpo. Ele é o exemplo nosso de marsupial. E aqui vocês estão vendo um coala. Então veja bem aqui, olha. Os prototérios. Já falamos sobre ele. As fêmeas desses mamíferos possuem uma bolsa no ventre, conhecido como marsúpio, onde estão os mamilos. Os filhotes marsupiais nascem num estágio muito precoce, com aproximadamente 5 centímetros. Depois do nascimento, eles se encaminham para a bolsa marsúpio da mãe, onde se alimentam e completam seu desenvolvimento.
Como exemplo, temos o canguru encontrado na Austrália, o coala, que vive na Austrália, e também em regiões da Ásia, o gambá e a cuíca, que vivem no continente americano, inclusive no Brasil. Na Austrália, encontramos outro tipo de mamífero, os marsupiais. Os bebês marsupiais são tão pequenos e delicados quando nascem que eles precisam continuar se desenvolvendo dentro da bolsa da mãe, já mostrei para vocês. O bebê coho, um dos menores marsupiais do mundo, pesa apenas 18 mililitros, equivale a 30 grãos de açúcar. O canguru, outro tipo de marsupial, nasce do tamanho de uma jujuba. O bebê engatinha para a vagina do meio da mãe. As fêmeas possuem 3 vaginas. Depois escala até a bolsa da mãe, local onde irá se alimentar pelos próximos 6 a 11 meses. Mesmo depois que o bebê canguru deixar de viver na bolsa da mãe, ele retorna para mamar. A canguru fêmea pode simultaneamente ter um filhote morando em sua bolsa e outro em seu útero. Em condições desfavoráveis, os cangurus fêmeas podem interromper a gravidez. Quando isso acontece, elas produzem 2 tipos diferentes de leite, um para cada recém-nascido e um para os filhotes mais velhos. A palavra mamária significa seios, que é um nome incorreto, pois enquanto os cangurus dão leite via mamilos, eles não possuem seios. Aqui vocês estão vendo uma placenta totalmente cheia de vasos sanguíneos. Ela vai estar ligada através do cordão umbilical ao corpo do embrião para se desenvolver. Eles são agrupados em várias ordens, edentados. Essa ordem inclui o tamanduá. Eles têm o dente muito mal desenvolvido, é um dente vestigial. Por isso que ele se alimenta de formigas e outros insetos. Então, são os que possuem dentes reduzidos, desprovidos de raiz e esmalte. Essa ordem inclui o tamanduá único sem dentes, o tatu e a preguiça, encontrados no Brasil. A preguiça de coleiro, o tamanduá bandeira, o tatu canastre e o tatu bola são espécies brasileiras e ameaçadas de extinção. Roedores. Possuem 2 pares de dentes incisivos, são os dentes da frente, 2 pares bem desenvolvidos. Um par situa-se no maxilar superior e o outro no maxilar inferior. Estes pares de dentes crescem continuamente, pois são desgastados à medida que o animal vai roendo as cascas dos ramos das plantas. Os roedores não possuem dentes caninos, presas, mas têm molares para a trituração dos alimentos. Como exemplo, temos o rato, o camundongo, a capivara, o maior roedor do mundo, o esquilo, a marmota e o castor. Esses animais servem de alimento para muitas aves, répteis e mamíferos carnívoros. Agora, prestem atenção. Logomorfos, vocês estão vendo aqui uma lebre, certo? Apresentam características semelhantes aos roedores. Eles possuem 2 pares de dentes incisivos no maxilar superior e apenas um par de incisivos no maxilar inferior. Pertence a essa ordem o coelho e a lebre, que são mamíferos herbívoros. Cuidado para não confundir, dizendo que o coelho e lebre são roedores, eles são lagomorfos. Esses animais se adaptam muito bem a qualquer habitat que lhes ofereça ervas para se alimentar e solo onde possam abrir tocas. Quirópteros. Quirópteros são mamíferos que voam. Aqui vocês estão vendo morcegos. São os únicos mamíferos voadores. Esses animais caracterizam por possuir os membros anteriores transformados em asas que lhes possibilitam o voo. Inclui-se nessa ordem os morcegos. Os quirópteros se alimentam de insetos, peixes e sangue. Quando se alimentam de sangue, são hematófagos, néctar das flores e de frutas. Cetáceos. Cetáceos são mamíferos que vivem na água. Eles são mamíferos marinhos que possuem o corpo semelhante ao de um peixe. Eles apresentam os membros anteriores transformados em nadadeiras que lhes fornecem direção e estabilidade durante a sua movimentação na água.
Também possuem uma poderosa cauda que os impulsiona quando estão em movimento. Como exemplo, temos as baleias, os golfinhos e os botos. A baleia azul, que pode atingir 30 metros de comprimento, 135 toneladas, é o maior animal existente na Terra. Sirênios também são mamíferos aquáticos, mas vejam que eles não têm o formato de um peixe. Eles, por isso, estão em ordem diferentes dos cetáceos. Podem viver em água doce ou salgada. Esses animais têm algumas características semelhantes às dos cetáceos, pois possuem os membros anteriores desenvolvidos em nadadeiros e uma cauda larga, usada para sua impulsão na água. No Brasil, os representantes dessa ordem é o peixe-boi da Amazônia, um simpático mamífero que está ameaçado de extinção. Carnívoros. Vejam quantos carnívoros foram colocados nesses slides. Como o próprio nome diz, comedores de carne. São mamíferos que possuem dentes caninos muito desenvolvidos, os molares modificados para cortar o alimento. Esses animais têm o olfato e a audição bem desenvolvido para poder encontrar suas presas. Os representantes mais conhecidos são gato, leão, lobo, cão, foca, urso, leão marinho, entre outros. Proboscídeos são mamíferos que apresentam a probóscide, certo? Que é a tromba. Nessa ordem são incluídos o elefante indiano, Elephas, que pode ser visto nos circos, e o elefante africano, Loxodonta, que é o mais agressivo e possui orelhas enormes. A principal característica desses animais é a presença do nariz e parte do lábio superior alongado em forma de tromba ou probóscide, longa e flexível, que funciona como mão. Esses animais possuem dentes incisivos superiores muito desenvolvidos, presas de marfim. Por esse motivo, esses grandes mamíferos se tornaram alvo de caçadores e ladrões. O elefante africano é o maior animal terrestre. Perissodactylos. Possui dedos ímpares que se apoiam sobre o casco. Por esse motivo, são chamados de ungulados, com o casco. Como exemplo, temos o cavalo, a anta, a zebra e o rinoceronte. A anta é o maior mamífero terrestre da fauna brasileira. O Artiodactylus vai ter dedos pares. Então, esses mamíferos também são ungulados, têm casco. No entanto, eles possuem número par dos dedos, 2 ou 4. Entre os artiodáctilos encontramos ruminantes como o boi, o carneiro, o búfalo, o camelo e a girafa. Eles possuem o estômago dividido em 4 partes. É o estômago composto, pança, barrete, folhoso e coagulador. Aqueles que não são ruminantes, como o porco, o hipopótamo e o javali. Primatas. São mamíferos superiores e se caracterizam por apresentarem membros alongados e mãos e pés com 5 dedos providos de unha. Nas mãos dos primatas, o dedo polegar fica numa posição oposta aos outros dedos. Essa característica permite que eles tenham maior habilidade no manuseio de objeto. Na ordem dos primatas, temos vários tipos de macacos: gorila, chimpanzé, orangotango, gibão e o homem. Terminamos aqui. Lembre-se, você deve ser o seu melhor incentivador. Não há lógica em depender apenas da palavra dos outros para conseguir ser um vencedor. Acredite, aí você vai ser. Um grande abraço.